de um gás é diretamente proporcional ao inverso do seu volume. Ou seja, se a pressão sobe, tá? Se a pressão do sistema gasoso sobe, o seu volume diminui. Ou seja, você está comprimindo, tá? Então, a partir de um aumento de pressão, o volume está diminuindo. Tá? Também nós temos a lei de Charles e a lei de Rey-Lussac. Tá? A lei de Charles ela é baseada num critério de pressão constante, e se a pressão é constante, o enunciado da lei diz que o volume do sistema gasoso é igual a uma constante vezes a temperatura, ou seja, são diretamente proporcionais. Se a temperatura aumenta, o volume também aumenta. Tá? Então, aqui nós temos um gráfico de volume em função da temperatura. Conforme a temperatura aumenta, o volume do sistema gasoso também aumenta. Isso lembrando da consideração de pressão constante. Já a lei de Rey-Lussac, que é uma lei que a condição de contorno, a condição imposta é um volume constante, diz que a pressão no sistema gasoso é igual a constante vezes a temperatura. Tá? Ou seja, conforme a temperatura aumenta, a pressão desse sistema gasoso também aumenta. E aí eu vou colocar dois vídeos ilustrando, tá, a lei de Boyle e a lei de Charles. A real quick explanation of Boyle's law. We have here our classic piston in a cylinder graphic here, where we trap a gas inside. One of the criteria for Boyle's law is that we keep the temperature and the number of moles of gas constant. So in this illustration, we're going to only be changing the pressure and the volume, which have an inverse relationship. I have to state Boyle's law, that would be the direct statement of it. The pressure is inversely proportional to volume. So if we take this diagram and we allow it to compress now, we'll take the same gas, compressing it to a smaller volume, the pressure will go up. Now if we add a plot of pressure versus volume and show you a cycling where we expand and compress the gas through a cycle, you can see from this plot and the dot that we put on it that there's all these states that are possible as you go from compression to expansion. And that's an illustration of Boyle's law, and you can use it to solve lots of different gas problems. Bom, então nós vimos aqui a explicação desse professor, tá, de Química da Universidade dos Estados Unidos, ilustrando um pouco melhor aquilo que eu expliquei a respeito da lei de Boyle. Agora eu vou colocar um outro vídeo dele, tá, também ilustrando agora a lei de Charles. This is a quick illustration of Charles' law. Charles' law is the relationship between volume and temperature of a gas. We're going to keep the pressure constant, and we're going to keep the number of moles constant. As you see here, we have our classic illustration of piston and cylinder, where we can trap a certain volume of gas at a given pressure. In this particular diagram, we're going to now add heat to it with some fire or whatever you would do to heat the temperature up. And then as you can see, as the molecules become hotter, they have more force, they travel quicker, they lift the piston up to a much bigger volume. And so this illustrates the fact that when you increase temperature, you increase the volume. And then if you allow it to cool, take away the heat and allow the gas to cool, the gas will now fall back to a smaller volume as you go to a smaller temperature. So temperature and volume are directly proportional. You increase one, you increase the other. And if you want them to be directly proportional exactly, you got to use absolute temperature. So you use the Kelvin temperature. If you double the Kelvin temperature, you will double the volume. And this little illustration here
shows you the volumes going up by twice and going down by half as the temperature goes to setting. This is a quick illustration of Alguma dúvida até aqui, pessoal? Nenhuma? Tá? Então agora eu vou colocar uma pequena ilustração, tá? Sobre a lei de Gay-Lussac. Tá? Então vocês podem estar questionando por que essas ilustrações e esses suportes, né, estão em língua inglesa. Dificilmente você vê esse tipo de material, esses vídeos, essas ilustrações feitas por pesquisadores do Brasil. Tá? Prometo para vocês que dentro do Grab a gente tenta montar essas ilustrações em língua portuguesa. Tivemos um pequeno problema aqui, não está funcionando. Bom, neste caso aqui eu trago essa ilustração na próxima aula. Vamos continuar então. Já que estamos falando de volume, tá, de gases, uma outra informação que é importante é sobre o volume molar, Vm. Tá? Ou em alguns livros vocês vão ver que vai estar o V com o traço em cima. Tá? O volume molar nada mais é do que o volume de um gás dividido pela quantidade de matéria, ou o número de mols, ou o número de mols que esse gás possui. Tá? Então, esta relação te dá o volume molar. Tá? E, trabalhando com gases, nós temos que lembrar sempre do princípio de Avogadro, que diz o seguinte, que volumes iguais de gases nas mesmas condições de temperatura e pressão contêm o mesmo número de moléculas. Ou seja, se você tem 20 litros de oxigênio e 20 litros de nitrogênio, tá? Obedecendo as mesmas condições de temperatura e pressão, a quantidade de moléculas que vão estar contidas no recipiente, tá? É a mesma. Por fim, para terminar a aula de hoje, tá? Precisamos falar da lei dos gases perfeitos ou gases ideais, tá? Que é uma lei mais completa em relação às leis anteriores que nós vimos, que é a lei de Boyle, a lei de Charles e a lei de Gay-Lussac. Tá? A lei dos gases perfeitos ou ideais diz que a pressão vezes volume é igual à quantidade de matéria desse gás vezes R vezes T, onde T é a temperatura e o R é a constante dos gases. Tá? Em condições normais, tá, de temperatura e pressão, então é uma coisa importante se falar, tá, porque em alguns livros nós temos essas condições variam um pouco. Na verdade, condições normais, ambiente, temperatura e pressão, é referente à temperatura de 298,15 Kelvin e a pressão de 1 bar ou 10 a quinta Pascal. Tá? Nestas condições aqui, tá, fazendo uma relação com esses valores usando a lei dos gases ideais, o volume molar de um gás, tá, é igual a 22,789 litros por mol. Já nas condições normais de temperatura e pressão, que é a famosa CNTP, tá, a temperatura já muda, ó, 0 graus Celsius, tá, 203,15, veja que tem uma diferença aqui, que é 298,15, e a pressão é 1 atm. Nestas condições aqui, o volume molar é 22,4 litros por mol de gás. Então, um gás ideal perfeito vai obedecer a equação de estado. Tá? PV do LRT é chamado de equação de estado em todas as pressões e temperaturas que vocês estiverem trabalhando. Tá? Então, esta equação aqui, tá? PV igual a LRT, tá?
você pode utilizar para calcular mudança nas condições quando uma quantidade constante do gás sujeita a temperaturas e pressões diferentes, de modo a ocupar volumes diferentes. Então você pode rearranjar essa equação, tá? Então nós ficamos com P1V1 sobre T1 igual a I vezes R, onde isso aqui é a quantidade de matéria que o R é o constante dos gases, tá? E uma condição 2, P2V2 sobre T2 é igual a I vezes R. Igualando as duas, tá? Você vai ter a equação combinada dos gases, ou